Boa noite, Arapongas. Boa noite a todos que nos acompanham pela ESA TV. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas já consertamos já. Então, como eu havia comentado no programa anterior, a gente pediu sugestões para os internautas sobre qual matéria eles gostariam que a gente passasse no ar. E uma das matérias que foi citada lá é sobre a geada negra. Quem citou esse tema foi o Michael Monteiro, lá da cidade de Curitiba. E pois bem, hoje a gente vai trazer no ar o que foi a geada negra. A geada negra foi se não foi uma das maiores, foi a maior catástrofe que teve no norte do Paraná, no ano de 1975, mais precisamente no dia 18 de julho. O Paraná tem uma história, o norte do Paraná tem uma história até 1975, uma história depois de 1975. Até porque nos anos 50, anos 60, o que girava a economia paranaense era os cafezais. E com a geada de 75, foi erradicado quase que na sua totalidade os cafezais, e vieram as culturas rotacionais, como trigo, milho, soja. E é sobre isso que a gente vai comentar hoje. Para você ter uma ideia, até os anos 60, anos 70, o Paraná era o primeiro produtor e exportador de café. Chegou a ter 1.800.000 hectares pela cultura cafeira. Atualmente tem 51.000 hectares só. Para ver que mais de 95% da cultura foi erradicada. A geada negra levava esse nome por causa que um dia antes de vir a geada mesmo, só o frio já matava os cafeeiros. Só o frio, ninguém aguentava ficar na lavoura de tanto frio que fazia nesse dia. Aí você vai ver depoimento de ex-produtores, de ministros, que na época era ministro da Economia do Paraná, que irá falar sobre a geada negra. Aí vamos colocar o primeiro vídeo para a gente conferir? Por volta de 1962, imigrantes de diversos países e também estados migravam para o Paraná com a promessa da riqueza ofertada pelo ouro verde, como era conhecido os cafezais. Era a agricultura que movimentava a economia do estado. Da área abrangida por café foi em 1962. Nessa época, o Paraná tinha um pouquinho mais de 1.800.000 hectares de terra em café. Então, era uma área representativa. Então, você percorria de Londrina, Maringá e outras regiões e você, pela estrada, só via mesmo lavouras de café. Nós chegamos a ter um contingente de 4,5 milhões de covas, e na época não se plantava um pé de café, era cova. E em cada cova nós tínhamos 4 sementes e 4 pés. Então a produção era muito maior. Chegamos a produzir, inclusive, 22 milhões de sacas de café no Paraná. Com a queda da produção em São Paulo, com a queda da produção em Minas Gerais, o Paraná chegou ao auge. O Brasil chegou a ter 60 milhões de sacas de café armazenada. Nós chegamos a anos 62, 63, 64, 65 até 66, que as nossas exportações caíram, a produção era muito e o IBC continuou, tinha preço de garantia, era obrigado a receber e foi armazenando. Essa rede de armazéns gerais que nós temos no Paraná hoje, com capacidade para 30 milhões de sacas, incluindo Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa e o norte do Paraná, foram feitos a toque de caixa a partir de 61. Tivemos 45 companhias de armazéns gerais, 10, 12 empresas de transporte de Londrina, armazéns gerais em Londrina, chegamos a ter 32 firmas exportadoras dentro de Londrina. Todos os anos, os cafeicultores temiam que as geadas pudessem acabar com suas produções. De maio a julho, a incerteza de como seria acordar e ver os cafezais fazia parte do cotidiano. Mas em 1975, quando uma forte geada conhecida como geada negra passou por aqui no estado do Paraná, deixou centenas de produtores desesperados.
Tamanho foi o estrago que consumiu e praticamente devastou o setor cafeeiro. A questão da geada negra, né, que se diz 75, ela foi terrível porque representou assim, um último momento mesmo da cafeicultura em larga escala, principalmente na nossa região, né? Tivemos outras geadas nos anos 50, nos anos 60, mas que não implicaram, vamos dizer assim, num divisor de águas na economia paranaense, principalmente toda essa região chamada historicamente de norte do Paraná, né? Depois da geada negra, depois de 75, houve uma reorientação da agricultura em nosso estado, com a soja, trigo, outras atividades como a pecuária também acabaram tomando conta, vamos dizer assim, desse espaço deixado fundamentalmente pela cafeicultura, né? Durante muito tempo a nossa economia foi centrada mesmo no café por uma série de questões, o cenário externo, os mercados externos em expansão, enfim, a cafeicultura teve um impacto muito grande em toda a nossa história, né, como país, desde os anos de 1850, 1870. Então, tudo isso, claro, foi difícil reorientar, vamos dizer assim, esse processo econômico no estado do Paraná. Mas, sem dúvida nenhuma, acabou deixando assim aspectos positivos, vamos dizer assim, na questão dessa reorientação do desenvolvimento econômico. Baixa de junho, julho, agosto, até a florada do IP, né, que é nosso grande mito, né? Agora floriu o IP, então agora não veia mais. Você, né, ficava, principalmente o cafeicultor, os agricultores, o comércio local, os prefeitos, ficavam em pânico. Cada dia que acordava frio e sem uma nuvem no céu, cara, aí mesmo, vem uma geada aí. Cerca de 30% dos cafezais foi extinto do estado depois da geada. Cerca de 100 mil propriedades foram incorporadas a outras grandes propriedades, onde iniciou o cultivo de soja, milho, trigo, algodão e também a agropecuária. Alguns produtores relatam que o cheiro de café torrado era sentido por todo o estado. O motivo foi que quando passou a geada negra, os cafeicultores decidiram atear fogo nos cafezais. Nos 5 anos seguintes, foram mais de 3 milhões de pessoas que deixaram a zona rural e foram para a zona urbana. Pequenas cidades do interior se perderam. A população migrou. Muitos tomaram frente e foram para Mato Grosso e Rondônia abrir novas frentes de agricultura. A geada devastou a cafeicultura, mas também dizimou pequenos povoados, principalmente do norte e noroeste do Paraná. Os agricultores precisaram escolher novas culturas para plantar e dar continuidade em suas vidas. No dia 18 de julho, faz 40 anos que a geada negra passou, devastou e mudou a vida de muitos paranaenses. Isso aí, pessoal. E essa foi a primeira reportagem nossa sobre a geada de 75, a geada mais devastadora que se tem notícia no nosso estado. Vamos mandar alguns abraços aqui para quem está nos acompanhando. O Lucas Costa está nos acompanhando lá na cidade de Itapira. Hoje, especialmente, a gente falando sobre a geada de 75, sobre os cafezais, e ele lida com cafezais. Mandar um abraço lá para o Lucas Costa, o Ricardinho, a Netinha, lá em Santo André, mandar um grande abraço para eles também, está nos acompanhando, obrigado pelo carinho. E lembrar a todos também para compartilhar, divulgar o nosso programa, para que ele cresça cada dia mais, alcance o maior número de internautas. Lembrando que quem não quiser nos acompanhar pelo Facebook, pode acompanhar pelo YouTube também, YouTube da ESA TV. Só clicar lá, ESA TV no YouTube, que vai aparecer a transmissão ao vivo também. Aí, só você espelhar na sua Smart TV e pode acompanhar pela TV de casa mesmo. O Marquinho Oliveira também está nos acompanhando. A Nice Caetano, lá de São Bernardo do Campo, mandar um abraço para a Nice. A Neuci Maria da Silva está nos acompanhando. O Léo Guimarães, obrigado, Léo. Mandar um abraço para o Léo, para a Vilce, para a Ana Letícia. A minha esposa também, Juliane Thaís, está nos acompanhando. Ela está comentando aqui, ó. Boa noite, meu esposo e diretor Edu. Boa noite. Muito obrigado por nos acompanhar, meu amor.
A Margarete Amada, ela não sei se ela está nos acompanhando agora, mas vamos mandar uma boa noite lá para a Margarete também. Então, e só lembrando que a geada de 75, o frio era tão intenso que chegou a fazer 9 graus negativo no dia da geada de 1975. Antes dessa geada, como foi comentado ali na entrevista, a gente teve outras. As primeiras geadas que a gente se tem relato daqui do município de Arapongas, aqui de Londrina, que devastou lavouras cafeiras, foi no ano de 1942. Só que nessa época existia muita mata ainda, as lavouras não eram tão grandes lavouras, né? Ainda estava se iniciando a cafeicultura aqui na nossa região, aí ela não chegou a ter muito prejuízo. Aí depois tivemos uma geada forte também, no ano de 1955, que pegou essa região de Arapongas, Rolândia, Cambé, só que ela foi mais centralizada, não foi? Ela não teve tanto impacto como a de 75, até porque em Bela Vista do Paraíso mesmo, só chegou a sapecar os cafezais por cima, assim, nem chegou a queimar na totalidade. Os maiores estragos da geada de 1955 foi aqui na nossa região, Arapongas, Apucarana. Aí depois tivemos uma forte geada também, no ano de 1963. Até por consequência dessa geada, veio o grande incêndio do Paraná, que vai ser tema também para os próximos programas. Mas agora vamos colocar a próxima matéria, aí daqui a pouquinho a gente comenta mais um pouco. Vamos conferir a próxima matéria então. Em 18 de julho de 1975, o Paraná começou o dia com uma péssima notícia que iria mudar a história do estado. Uma geada de forte intensidade acabou com as plantações de café. Grandes fazendeiros perderam tudo de um dia para o outro. A geada foi o golpe de misericórdia. Aquele que estava pensando em mudar de atividade aproveitou a geada e saiu. E os trabalhadores rurais, desempregados, saíram do Paraná em busca de outros estados. O professor de economia José Pio Martins calcula que a população do Paraná poderia ser de 5 milhões a mais hoje se não fosse a migração dos trabalhadores rumo ao Mato Grosso e Rondônia. No Paraná nós tivemos 2 êxodos, o êxodo rural, que é a saída da população do campo para as cidades, e o êxodo interregional, que é a saída de população do estado do Paraná para outros estados. Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, enfim, essas fronteiras agrícolas. Isso acabou impedindo que a população do Paraná crescesse, tanto quanto a população do Brasil. A produção de café durante o século passado foi muito importante para o crescimento do Paraná e levou à ocupação do solo e à formação das cidades da região norte. Foi uma oportunidade que atraiu mineiros e paulistas que compraram terras no Paraná. O café chegou a totalizar 60% do valor da produção rural do estado durante os anos 1960. Mas antes da grande geada, já se falava na substituição do café por outros produtos agrícolas. É que no noroeste do Paraná, o solo arenoso levava à formação de grandes erosões, prejudicando as propriedades e a produção. Foi o que explicou em uma entrevista há 20 anos o já falecido professor Belmiro Valverde. O café não era uma cultura que era muito empregadora de mão de obra e foi substituída num pedaço do estado pelas pastagens. A questão do noroeste, por exemplo, a região de Paranavaí, a região de Rondon, Cidade Gaúcha, e, por outro lado, as culturas permanentes, como o café, foram substituídas por culturas temporárias, como o milho, a soja não era ainda nenhuma expressão no estado. Então, isso começou efetivamente a haver um grande fluxo imigratório e migratório do campo, né, tanto para cidades como para outros estados. Na época, a queda da arrecadação do governo do Paraná foi de 20% de um ano para outro. Foi uma grande queda para a economia do estado e muita gente do interior começou a migrar para Curitiba em busca de emprego. Isso levou ao crescimento populacional da região metropolitana. O desaparecimento do café deu lugar à soja. As cooperativas agrícolas começaram a se fortalecer para ajudar os produtores e o Paraná diversificou o plantio para se proteger de novas perdas em grande escala, como a da geada de 1975. A força da natureza
Em uma madrugada, mudou tudo no Paraná, mudou a própria história do Paraná. Levou as pessoas a desistirem do café, a perda foi gigante, praticamente de um ano para o outro a produção desapareceu, e aí cada um fez o que pôde. Quem não tinha nada, só trabalhava na terra, foi embora. Você viu aí, pelo menos teríamos 5 milhões a mais se não fosse essa fuga. Outra boa parte veio aqui, o que provocou inchaço de Curitiba. Então, a nossa história é contada por esses acontecimentos do passado. Mas teve o lado bom porque diversificou a nossa produção, modernizou a nossa produção agrícola. Isso aí, pessoal. Isso foi mais uma entrevista produzida pela TV Bandeirante da cidade de Curitiba. E aquele que está comentando ali é o José Willy. Ele que é o proprietário do grupo Arapongas Memória e Fotos Atuais, que eu e mais 3 ou 4 pessoas somos moderadores. Aí, convidar todos também a conhecer o nosso grupo. Só entra lá no Facebook, Arapongas Memória e Fotos Atuais, que vai ter muitas fotos históricas daqui da nossa cidade. Tem um acervo de mais de 6 mil fotos. Vocês irão gostar muito. Não só Arapongas Memória e Fotos Atuais, como também Londrina Memórias e Fotos Atuais, Cambé, Apucarana, Rolândia. Todas esses grupos do Facebook são criação do José Willis. Aí ele colocou na nossa mão para a gente poder administrar o grupo. Mas o proprietário, o administrador principal é o José Willy. Vamos também ler um comentário aqui do João Carlos Silva. Ele colocou: boa noite, sou araponguense, também estou matando saudade dessa época. Ótima matéria. Me lembro quando muitas pessoas que não eram donos de cafezais rezavam para não gear. É isso mesmo, João Carlos. Na época, como eles comentaram na primeira matéria, do final do mês de maio até o início do mês de setembro, o comércio não tinha muitas vendas, muito lucro, por causa que todo mundo ficava num clima de incerteza, né? De preocupação se ia gear ou se não ia. Porque se geasse, o produtor, se ele fizesse uma compra e nesse meio de tempo geasse, ele não ia ter com que pagar essa despesa, né? Aí ele ficava meio apreensivo. Mas depois da geada de 75, teve um grande êxodo rural, como eles comentaram ali, que muitas famílias deixaram o Paraná e foram para outros estados, outras cidades, como muitas cidades na época dos cafezais eram muito mais habitadas, né? A cidade de Sabáudia mesmo chegou a ter 15 mil habitantes. Aí, antes de ter a industrialização de Sabáudia, que começou nos anos 2000, Sabáudia tinha 5, 6 mil habitantes. Ou seja, diminuiu mais de 70% da cidade. E assim foi várias outras cidades, como muitos distritos se extinguiram, como na região oeste, existe um distrito chamado Cafeeiros, que chegou a ter cinema, bancos, e hoje a única coisa que resta nesse distrito é uma igrejinha de madeira que está se deteriorando com o tempo. A cidade é um deserto, não existe mais morador nenhum, por causa que os cafezais foram arrancados e as famílias foram embora, né, para outros lugarejos. E assim foi aqui na nossa região também, fazendas que tinham 4 colônias, 5 colônias, tinha mais de 30 famílias, hoje só 3, 4 empregados tocam a fazenda, né, de 1.000 alqueires, 2.000 alqueires, 4, 5 empregados toma conta da fazenda, toca lavoura com trator, por causa que na época do café você demandava muita mão de obra, né? E é isso que as cidades eram muito mais populosas, né? Vamos mandar mais um abraço também, O João Carlos Silva está falando que ele é lá de Curitiba. Então vamos mandar um abraço para o João Carlos Silva, agradecer a ele por prestigiar o nosso programa. Mandar um abraço também lá para o João Campos. João Campos também é lá da cidade de Curitiba. Mandar um forte abraço para o João. Mandar um abraço também para o Michael Monteiro, da cidade de Curitiba, para a Juliana, para o Felipe, para a Mirella. Até no programa passado, eu lembro que o Felipe tinha mandado um comentário aqui, não deu tempo da gente ler. O Felipe comentou que no meu lugar aqui tinha que vir uma mulher mais bonita para apresentar. Eu concordo com ele. Ele não está errado, não.
Mas enquanto isso, vamos apresentando aqui, vamos ver o que vai dar, né, Felipe? Mandar um abraço então para ele e para toda a família Monteiro lá, que eu não considero uns amigos, mas sim uns grandes irmãos, né? E agora vamos chamar a próxima matéria. Convido você a conferir a nossa próxima matéria. Vamos lá, diretor. Num dia festa em Curitiba. Nós viramos crianças, militares fardados e armados jogando bolinhas de neve uns nos outros. Aquela neve até hoje eu não vi mais neve nenhuma igual aquela. A gente ficou emocionada, né? Foi a primeira vez na vida que viu uma nevasca. Lindo, maravilhoso. No outro, tristeza e desolação no norte do Paraná. Para muita gente foi um fim de grande sonho. Foi terrível, né? Porque a gente tinha uma florada que ia produzir um café na próxima safra, né? Aí a Jada veio e tirou, né? Quer dizer que aí tirou o sonho da gente, né? Ter pensou alguma coisa. Foi no dia 18 de julho de 1975. O frio intenso da madrugada já anunciava que o principal produto da economia paranaense, o café, não resistiria. E eu me lembro bem que durante o dia eu estava trabalhando lá no dia anterior à geada, e a gente já percebia à tarde que alguma coisa séria ia acontecer. Porque o frio começou bastante intenso e a gente tinha já a notícia de que em Curitiba havia nevado. Então é uma coisa estranha para a época, mas já estava acontecendo. Então você não tinha praticamente nada a fazer diante de uma situação dessa, a não ser esperar, né? Mas foi um frio tão grande, tão grande, tão grande. O café caiu todas as folhas, ficou só madeira, né? Só os galhos secos. Mas acabou tudo. Meu sogro tinha um sítio aqui por perto, eu fui lá com ele. Realmente eu senti no semblante dele que era um homem que veio para cá em 1937, né, plantar café. De repente eu senti neles aquele desespero, né, aquela tristeza, vendo tudo aquilo que ele, todo esse tempo vivendo e ganhando e trabalhando e vivendo com o café, de repente não vendo uma folha verde, toda ela preta. Realmente foi um desastre. A geada negra, como ficou conhecida a geada de 75, arrasou a cafeicultura paranaense. De 10 milhões e 200 mil sacas colhidas semanas antes da tragédia, quase metade da produção nacional, o Paraná produziu apenas 3.800 sacas no ano seguinte. Uma produção simbólica para o estado que já tinha sido o responsável por 1/3 de todo o café consumido no mundo. Nós chegamos a produzir 20 milhões de sacas numa safra, que foi 63, 64, 65. Aquilo era uma festa, onde nós todos trabalhávamos 13, 14, 15 horas por dia. E hoje nós chegamos no escritório, firmas exportadoras, corretores, produtores, com desânimo total. No dia que eu liguei para Rolândia, o Rolândia ligou para mim lá em Madrid, que eu falei com essa pessoa que era meu amigo de Rolândia, que ele me falou que acabou o café de Rolândia. Eu cheguei até a chorar. Tá? Então, por esse motivo, eu sou muito emotivo, sabe? Então, eu poupo até evitar em falar nisso aí. A geada negra não poupou ninguém. Pequenos agricultores, grandes fazendeiros, autoridades, todos foram atingidos de alguma forma. E lá por volta do meio-dia, o governador Jaime Canet, que era na época, você vê o interesse, ele já tinha percorrido de avião praticamente toda a região cafeeira. E ele já fez a declaração, que ele achou que o fenômeno tinha sido muito intenso e que a safra do próximo ano seria 0. Não daria café mesmo de jeito nenhum. O Jaime Canet foi um espetáculo de homem para administrar com austeridade e sem fazer esse alarde de que estava se fazendo. E quando houve desastre, ele no outro dia de manhã já estava voando o Paraná de avião e também só disse ânimo, que eu também fui
um dos privilegiados por esse desastre e vamos continuar, que a vida continua. E a vida continuou. Seu Orlandino era prefeito de Rolândia e estava na Europa no dia da geada. Quando eu voltei, aí eu instituí uma patrulha mecanizada para arrancar o café. Então eram 2 tratores e uma corrente, sabe, de ferro. Ele amarrava e arrancava todo o café de graça. O sitiante não pagava nada porque estava tudo queimado, né? Ele, como eu queria pagar se não tinha nem dinheiro, coitado. Com o fracasso no campo, as cidades tiveram que se preparar para receber os novos moradores. Olha, foi realmente, até me dá um arrepio nesse período até, porque realmente foi a quebra das esperanças, né? Quer dizer, e fazer o quê, né? Quer dizer, toda aquela esperança, toda aquela movimentação, toda aquela economia, quer dizer, calcada no café, de repente some-se, acaba, né? Então aí ficou realmente algum período, todo mundo não sabendo o que fazer. E todo mundo tentando aí depois, buscando uns caminhos, e como nós vamos recuperar a nossa economia, como é que nós vamos fazer? Como é que iríamos atender essa demanda dessa população, desse êxodo rural que vinha, né? Que estava sendo sem serviço, não tinha mais serviço na rural e vinha para a urbana. Como é que seria recebida essa população? E aí nós tínhamos que buscar a infraestrutura. E o outro ponto muito importante que realmente Londrina atendeu foi a construção das casas habitacionais, quer dizer, os conjuntos habitacionais. Já os municípios menores, que prometiam se tornar grandes centros comerciais, foram perdendo moradores. Nossa, a zona rural era muito alegre. Muitas máquinas de café, muitos sitiantes vinham vender o café, sabe? Então, isso aí dava uma movimentação enorme na cidade. Muito dinheiro corria. Nós éramos considerados a rainha do café. Foi conhecida a Rolândia como a rainha do café. Depois da geada, aí deu uma tristeza muito grande. Cafeeiros foi uma das cidades que prometia ser uma das mais prósperas aqui da região. Nós tínhamos lá cartórios, nós tínhamos uma subdelegacia lá também, farmácias, máquinas de café. Então era uma cidade que despontava para ser uma das grandes cidades da região do norte do Paraná. Seu Antônio e Dona Laírce eram donos de um cinema em Cafeeiros, distrito de Cruzeiro do Oeste. Compradores de café do mundo todo passaram por lá. Junto com Cafeeiros, morreram muitas cidades. Por exemplo, Serra dos Dourados morreu, é uma cidade que não tem expressão. Então nós temos uma série de cidades na região em volta ali que surgiram no auge e depois foram se extinguindo. Ficou todo mundo desorientado, né? Ai, agora o que vai fazer? Acabou. Aí foram lutar os pedacinhos de terra, plantar amendoim, feijão, essas coisas, né? O restante que ficou por aqui, né? Porque o resto foi embora. Não dá mais, não dá, e foram embora. A vida nunca mais foi a mesma no norte do Paraná. A partir de 75, já existe um grande projeto do governo, né, de política agrícola, que é o estímulo, principalmente do plantio da soja, né, a soja que no mercado internacional alcança um preço muito bom, mas é um tipo de cultura totalmente mecanizada que independe praticamente de mão de obra. Né? Tenho muita saudade, porque era um tempo bom, né? A gente morava na lavoura, então era bastante assim, vizinhança, a gente não... Era mais fácil para a gente sobreviver, né? Tudo era mais fácil, tranquilo. E hoje está mais difícil. A gente não consegue compreender o que aconteceu, né? Como é que algo que projetava para ser tão grande foi embora, todos os sonhos, né? Todas as realizações, acabou. O fim dos tempos áureos da cafeicultura paranaense pode ser simbolizado pelo edifício América, o primeiro arranha-céu de Londrina, inaugurado em 1960 com um único objetivo: concentrar a comercialização do café brasileiro.
Meus pais chegaram em Londrina em 1945 e sempre trabalhando com café. Trabalharam desde então com alguns grupos exportadores, com alguns maquinistas, e pela história dele de Londrina, de café, em 1960, quando se montou o prédio Edifício América, ele foi o primeiro inquilino, digamos assim, do Edifício América. Em 1960, ele começou a ter suas atividades dentro do Edifício América, e eu, nascendo em 1961, consequentemente, sou um da nova geração hoje, mas que aproveitei todo o tempo da história do Edifício América. Antigamente, aqui o movimento aqui no prédio era fantástico. Era americano, japonês, tudo que é nação entrava aqui no prédio. Isso aqui parecia um formigueiro. A fila virava aqui. O elevador subia e descia direto, lotado. Então nós temos essa história grande do café, que se começou, que fez a base de toda a nossa família, e também, consequentemente, a história do Edifício América, que se resume hoje, praticamente 100%, na história referente ao café. Era o prédio era o mais falado de Londrina, era o Edifício América. Era o mais falado. Era o prédio que antigamente, que mais corria dinheiro era aqui. Na década de 60, você, para alugar uma sala aqui, para encontrar uma sala para alugar, você precisava pagar para poder ter a sala para alugar. Hoje não, hoje está de graça aí quase para alugar sala. Para o comércio de café quase que ninguém quer. E está difícil. A geada foi um dos fatores que mudou a cafeicultura paranaense. A grande geada, a geada negra de 75, mudou o perfil, mas num perfil direcionado única e exclusivamente ao produtor a nível de produção. De lá para cá tivemos algumas políticas agrícolas e políticas cafeeiras para retomar a cafeicultura paranaense. Retomou de algum ponto, sim, mas nunca foi mais a mesma coisa a nível de produtividade, de produção. Não tem nem comparação antigamente. Hoje não tem ninguém quase. Caiu muito o movimento agora. Fracassou demais. Mas o Edifício América ainda respira café. Das 64 salas distribuídas nos 15 andares do prédio, apenas 4 não são mais ligadas à cafeicultura. Então o café precisa de terra barata e mão de obra barata. No Paraná hoje nós temos terra cara e a mão de obra cara. E o café daí saiu do Paraná e criou novos mercados. A perspectiva do café a nível de produção mudou muito. Nós temos ainda e mantivemos pela competência de todo mundo que se criou no café no Paraná, a competência comercial. Então nós temos um volume comercial muito grande ainda. O que nós não temos é uma produção grande, mas o volume comercial é muito interessante. Nos armazéns do extinto IBC, o Instituto Brasileiro do Café, o que sobrou dos estoques reguladores do governo. São 700 mil sacas das safras do início da década de 1980. É a fase final de um ciclo de produção de café do Paraná. Realmente o estado teve uma produção de 50% da produção nacional, e hoje é um estado que ainda, o café é importante para o estado, mas é um estado mais diversificado, um estado cuja economia não depende só de uma cultura. Eu acho que há um pouco de saudosismo nessa passagem, mas o café foi muito importante para o estado e continuará sendo, lógico, dentro da sua devida proporção, né? 18 de julho de 1975, o dia da geada negra. O dia que mudou a história da economia paranaense. O café deixou saudade. Eu tenho. Você vê que já estou caminhando finalmente, filhos criados, netos e tal, mas eu tenho saudades. Porque isso é um pouco da história do trabalho da gente, né? Eu tenho 34 anos trabalhando com café, então isso é um pouco da história da gente, dos colegas, de toda uma equipe que se dedicou ao café. Mas eu acho que o café continua no Paraná e acho até que vai continuar, talvez até ampliando um pouco a sua área e sua produção. É triste, né? Porque, nossa, a gente sai assim, aquele cafezal cor mais lindo. Então, quando tava com flor, aquele vermelhinho de café, era muito lindo. É bem difícil, né? Quando a gente chega num lugar é uma coisa, depois fica outra, né? Mas sabe que eu acostumei muito aqui. Eu fui ver que eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Pelotas. Mas só que eu fui lá visitar minha mãe umas 4 vezes. Ela falou, vem embora pra cá, minha filha. Eu falei, não, acostumei lá.
É isso aí, pessoal. Isso aí foi mais uma entrevista sobre a história da geada negra e a história dos cafezais no norte do Paraná, né? Na época dos cafezais, a riqueza do nosso estado era muito maior, né? Por causa que tanto a riqueza como a mão de obra, que o café demandava muita mão de obra, e o número de habitantes do Paraná, se até hoje existissem os cafezais, seria muito maior, né? Para você ter uma ideia, a Fazenda Bulli, uma das maiores fazendas aqui da região na cultura cafeira na época, hoje ela não tem mais café, mas na época ela era uma das maiores fazendas daqui da nossa região, chegou a ter 10 colônias, 12 colônias, todas cheias de gente. Para você ter uma ideia, a produção era tão grande que pau de araras, que é caminhões improvisados, né, cobertos de encerado e com bancos de madeira, ia daqui para o Nordeste para buscar peões para colherem café. Na Fazenda Bulli, Fazenda Santa Maria, que é da mesma família também, né, da família Bulli, eles iam lá no Nordeste e no estado de São Paulo para buscar gente, para colher café. Aí quando terminava a colheita, eles voltavam embora. E assim era todos os anos, né? Todos os anos, os caminhões, os ônibus da própria fazenda. A fazenda tinha 2, 3 ônibus que faziam linha de Arapongas, Londrina, Arapongas, Londrina, da Fazenda Bulli até Londrina, Fazenda Bulli, Arapongas. E hoje quem passa por lá não tem nem sinal do que onde teve as colônias, teve casa, hoje não existe mais nada. Tinha escola, tinha armazéns, vendas, e hoje não existe mais nada, não só na Fazenda Bulli. Uma das fazendas que ainda continua com as lavouras cafeeiras daqui da nossa região é o Fazenda Boa Esperança, do Sebastião Soares, filho do pioneiro Clemente Soares. Ele ainda continua com a cultura cafeeira. Outra também é a Fazenda Ubatuba, do Ratinho, onde é produzido o café no Bulli. Tem 2 milhões de pés de café e fica na região de Apucarana, perto da Caixa São Pedro. Eles ainda continuam com a lavoura cafeeira. Aí mandar mais algum abraço aqui para o Antônio Pires da Silva, o Tonico, está acompanhando o nosso programa. A Ilma Schmidt Cabral está nos acompanhando. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Desejar uma ótima noite, que eles possam divulgar, compartilhar o nosso programa. O Marcelo Mangold, lá da cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, está nos acompanhando também. Gramado é uma cidade muito fria, mas nesses tempos agora o Marcelo falou que está bem quente lá. Mandar um abraço lá para o Marcelo. O Maicon Freitas, meu amigo Maicon Freitas, meu grande amigo, meu irmão, está nos acompanhando também. A Ivonete está parabenizando pelo programa, muito obrigado. E o Marcelo Mangold comentou aqui que acho que o sinal da internet lá na casa dele lá não está muito boa, não deu para ele ouvir muito bem. Então, Marcelo, mas só durante a semana mesmo você pode conferir pelo Facebook, pelo YouTube. Aí pode ser que quando dá uma queda assim, de internet assim, pode ser que a qualidade do sinal dá uma caída também, né? E vamos chamar agora a nossa próxima matéria, convidar todos a acompanhar a nossa próxima matéria. Há 40 anos era escrito um dos capítulos mais dramáticos da agricultura do Paraná. Em julho de 1975 veio a grande geada, a chamada Geada Negra, que acabou com as lavouras de café, o motor da nossa economia na época. Mas também foi um marco para a exploração de novas culturas no estado. No meio do cafezal, os olhos que varrem o horizonte só enxergam preocupação. Quando esfria o tempo a gente faz força, né, pro patrão não mandar geada, né? O frio nem é para tanto, mas nada parece aliviar o trauma, medo quase inconsciente da geada. Um fantasma a assombrar seu expedito, inverno após inverno, já faz 4 décadas. O produtor de 69 anos tinha 29 quando aconteceu a geada histórica. Ele lembra bem daquela manhã gelada do dia 18 de julho de 1975.
as torneiras não soltavam água, não, água de pôr, água lá que você ia buscar na mina não tinha condições de encher o balde. Estava empedrada. Estava tudo pedra, tudo ali. Você andava no chão, você estava pisando em biscoito. A família dele tinha 600 mil pés de café na região do distrito São Luís, perto de Londrina. Não sobrou nenhum. A geada queimou tudo. O café ficou escuro. E o cheiro é um cheiro assim desagradável, um cheiro de coisa queimada. Você pegava uma folha, se a folha estava dura, você pegava, ela quebrava. Porque ela tinha gelo dentro. Foram 3 dias seguidos de temperaturas abaixo de zero. Um frio polar que devastou os cafezais do Paraná. Na época, o maior produtor do país. 1.800.000 hectares foram queimados, sapecados pelo gelo. A cultura, que já vinha capengando, baqueou de vez com a geada. Golpe de misericórdia que apressou o fim de um ciclo. O estado passaria por transformações profundas. Nossa agricultura, nossa economia, nossa paisagem nunca mais seriam as mesmas. Quem não desesperou foram os grandes, os fazendeiros, por exemplo, que tinham força, né? Força monetária. Mas esses pequenos sitiantes, nossa, isso aí foi um sofrimento muito grande. Sem trabalho, levas de paranaenses migraram para outros estados. Caminhões lotados partiam com os órfãos do café, os exilados pela geada negra. Quem pôde foi mexer com roça de novo. Os sem café e sem destino acabaram nas periferias. Vão se encostando por lá, né? E sendo que a zona rural mesmo, cada dia está diminuindo o povo. As cidades que nasceram e cresceram à sombra dos cafezais tiveram que se reinventar. Foi assim com Apucarana, Maringá, Londrina. No campo brotou a diversificação. Trigo, soja e milho dominaram as terras onde o café reinava soberano. Do colosso daqueles tempos, restam apenas 50.000 hectares. Manchas, ilhas de café cercadas por outras lavouras. Não é uma das principais, mas é uma atividade hoje muito importante na diversificação do pequeno produtor. Ela gera renda e gera agregação de valor quando você aplica a tecnologia. Os cafezais que quase sumiram do mapa sobrevivem pelas mãos de teimosos, otimistas e apaixonados. E essa é a deixa para a gente trazer o seu expedito de volta para a nossa história. Depois da grande geada, ele largou a roça, mas ficou no ramo, tocando um pequeno comércio de café em grão. Mas o amor, a tradição levaram seu expedito para o campo de novo. Ele comprou uma chácara de café perto do distrito onde mora. Um lugar para matar a saudade, cultivar a antiga paixão. Tem que insistir, né? Você gosta daquilo, você tem que fazer aquilo que você gosta. Até quando, hein? Ah, eu acho que vai até o patrão lá em cima me chamar, né? E é isso aí, pessoal. Como ele disse ali, o café reinava soberano e da geada de 75 para cá, o Paraná teve uma nova história, né? Teve que se reinventar e diversificar sua lavoura, né? Aí que vieram os chamados boia-frias, né? Que trabalham na lavoura durante o dia e à noite volta para suas casas nas grandes cidades, nos arredores da cidade, né? Mas mandar um abraço aqui para o José Luiz Sanches também, que é companheiro de TV nosso, está nos acompanhando. A Eila Canto também está nos acompanhando. Desejar uma boa noite a eles que chegaram agora. E lembrando, quem quiser acompanhar o nosso programa, que perdeu algum pedacinho do nosso programa, é só entrar no Facebook da ESA TV, ou na página do YouTube da ESA TV, ou no meu Facebook, Fernando Rodrigues Leandro, que vai poder acompanhar o nosso programa. E é isso aí, pessoal. Agora vamos chamar mais uma matéria. Convido vocês a acompanhar a próxima matéria sobre a geada de 75. E lembrando que a geada não foi somente ela que acabou com os cafezais do Paraná, né? Certo que ela foi um acelerador da diversificação da lavoura e da erradicação da lavoura. Mas outros fatores contribuíram, né? Nos anos 60, anos 70
tivemos a vinda da ferrugem, né? É uma praga para os cafezais, e com isso foram desanimando muitos produtores, que na época ela não tinha cura, e demorou até que se inventasse um veneno para combater a ferrugem, né? Hoje que é combatido pelo pó de cobre. E é isso que muitos produtores já vinham diversificando sua lavoura nos anos 60 já. E hoje o que mais desanima o produtor é os preços baixos, né? Que na época existia um preço mínimo onde o governo comprava a sua safra. Hoje, até onde eu sei, não existe esse preço mínimo. E é isso que desanima muito o produtor, que às vezes ele gasta muito com insumos agrícolas, veneno, adubo, e na hora de vender ele não tem esse retorno, né? Com isso ele prefere arrancar a lavoura e diversificar a sua lavoura, acabando com uma cultura. Mas vamos chamar a próxima matéria, daí daqui a pouquinho a gente comenta mais um pouco. Bom dia! 18 de julho. Nesta data, há exatamente 34 anos, a paisagem do Paraná amanheceu tomada pelo branco da geada. Mas ninguém achou a cena bonita. Os pés de café, principal produto do estado naquela época, ficaram queimados de tal forma que todos tiveram de ser derrubados. Hoje, o Meu Paraná conta o que aconteceu naquele dia e fala das consequências que se arrastam até os dias de hoje. Inapelável, definitiva e dolorosa. Da noite para o dia, a realidade produziu duros adjetivos. Perdeu a cor, amanheceu negra no norte do Paraná. Um cheiro de vela, quase que de um velório. Cheiro de morte. Eu nunca vi coisa igual na minha vida. Na alvorada de 18 de julho de 1975, os termômetros registraram 3,5 graus negativos no abrigo. Na relva, -9. Os arquivos da época desfazem qualquer dúvida a respeito do que aconteceu. Um frio sem igual que torrou os cafezais do topo à raiz. Quem testemunhou recorda que um aviso gelado já tinha chegado no dia anterior. Quando foi 3 horas da tarde, chegou um frio tão grande que o pessoal, muitos não aguentaram trabalhar. Descemos da roça e embora, e se prevenir. Um cataclismo, diriam alguns. Uma tragédia, constataram outros, chocados com a única certeza daqueles dias. O Paraná nunca mais seria o mesmo. O que era verde acabou. Quatorze anos antes, o Eldorado Norte Paranaense chegou a cultivar 1.790.000 hectares. Extraiu do campo 21.400.000 sacas, um recorde. Em 1975, o café já tinha perdido terreno, é verdade, mas o negócio ainda era, com léguas de folga, o principal responsável pelas montanhas de dinheiro que circulavam por aqui, até aquele 18 de julho. A cidade, até então movida pelo combustível do café, sentiu mesmo o baque, agravado à medida em que se passavam os meses. No ano seguinte, a produção foi zero. Edifício América, os 15 andares no centro de Londrina ainda abrigam negociadores de café da cidade e da região. Mas o movimento por aqui hoje não é nem a sombra do que foi na década de 70. Aqueles dias de 1975 trouxeram uma ressaca que subiu por esses elevadores para nunca mais ir embora. É a mesma coisa que você enterrando um herói, o toque de silêncio, a corneta a todo vapor, baixa seu som e sai todo mundo calado. O herói era o café, íntimo de seu Milton há 60 anos. Foi certamente por isso que doeu tanto. No dia da geada negra, um clima de velório tomou conta do prédio onde ele passou a vida toda apurando, com os olhos e com o paladar, as melhores variedades. Todo mundo desolado, amargurado, sofrendo.
As notícias invadiram as manchetes, interferiram nos negócios. Daniel vendia e comprava milhares de sacas todos os dias. Só chegava aqui na porta do prédio, era fila pra gente entrar. Gente querendo vir fazer negócio? Vender café. Grupos internacionais que vinham, americano, japonês, inglês. Sumiram. Desapareceram. Tivemos aí em torno de 25 também a 30 empresas exportadoras comprando café diretamente na fonte. Fora os representantes, que tinham também autonomia para comprar 20, 30, 40, 50 mil sacas de café ao dia. Não é ao mês, é ao dia. Esse era o café no Paraná, hoje não tem mais, filho. 26 milhões de toneladas, quantidade que os armazéns do antigo Instituto Brasileiro do Café eram capazes de abrigar. No auge, na década de 60, o extinto IBC chegou a emprestar outros espaços para dar conta de guardar a produção. Mas o cenário foi mudando e armazéns como este, hoje, estão servindo para outras finalidades. Ficaram por aqui as lembranças. Vai virar estacionamento o imenso galpão por onde caminha Francisco Barbosa Lima, ex-funcionário do IBC, hoje ligado ao Ministério da Agricultura. Barbosa é outro que confirma, a geada apressou o ritmo das transformações. Muitos produtores já vinham em função de vários fatores de desestímulo à cafeicultura. Havia problema com preço, havia problema com mão de obra, com a mudança da legislação trabalhista, havia o incentivo da produção mecanizada. Então tudo isso era um conjunto de fatores que estimulavam o produtor à mudança de atividade do café. Não deu outra. Num espaço de menos de um ano, 300 mil hectares de café foram erradicados, segundo um levantamento feito pelo próprio IBC. Era a confirmação de um fenômeno que já se desenhava. A chegada do milho, da soja, a lavoura branca e a partida de homens, mulheres, famílias inteiras que ficaram sem trabalho e tiveram que buscar outros caminhos. Realmente dramático. Mas para onde foram essas pessoas é o que nós vamos ver no próximo bloco. Felizmente, o Paraná não tem registro de catástrofes naturais que tenham provocado um grande número de vítimas. Mas um fenômeno natural ocorrido em 75 mudou completamente a economia do nosso estado. A geada daquele ano acabou com os cafezais, deixando milhares de paranaenses sem emprego. A geada de 75 foi o golpe de misericórdia. O café já padecia com sucessivas ondas de frio da década de 60 e mais. Os fazendeiros não receberam bem as novas leis trabalhistas. Para os patrões, a legislação que nascia representava retrocesso. Mais impostos, risco de ações na justiça. Em meio a tudo isso, a lavoura foi desaparecendo. Os empregos no campo também. E para onde foram aqueles homens e mulheres que ganhavam a vida garimpando ouro verde? Muitos migraram para outros estados ou fizeram o caminho de volta. O IBGE apurou. 2,5 milhões de trabalhadores saíram do Paraná entre o fim dos anos 60 e o fim dos 70. Essa população saiu para Rondônia, saiu para o Mato Grosso, saiu para o que hoje é Tocantins, saiu para o Mato Grosso do Sul, né, e até para Roraima. Até. Quem permaneceu se viu obrigado a trocar o campo pela cidade. Nem todo mundo encontrou emprego na zona urbana. Só sofrimento, privações. E a geada negra pariu uma categoria de trabalhadores que cresceu sob os efeitos do sumiço do café. Vieram para a cidade e não conseguiram um trabalho, seja no comércio, na indústria, na cidade, e ficaram na cidade, mas trabalhando no campo. Os boias frias. Os boias frias.
O historiador Rogério Ivano, responsável pelo Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade Estadual de Londrina, afirma: o sem rumo, a multidão sem café, foi parar na periferia. Existe um crescimento vegetativo da pobreza local, né? E também uma migração, né, de pequenas cidades aqui no entorno e que vão, evidentemente, à periferia. O cenário da Fazenda Ouro Verde, em Cornélio Procópio, confirma o que dizem os estudiosos. A propriedade já empregou 2.000 lavradores. Hoje hospeda o silêncio. Esse galpão da fazenda ainda guarda uma antiga máquina de beneficiamento do café. Nela, os grãos eram descascados e em seguida separados conforme o tamanho. Funcionando, isso aqui fazia um barulho danado. O barulho que não sai da cabeça de quem viveu o auge de uma época e também estava aqui quando tudo chegou ao fim. ...61 anos de idade e amigos que partiram. Sebastião Furão, que era um grande amigo meu, colega de trabalho, né? Venício, a família de Joaquim Cruz, que morou aqui. Família dos Leônidas. Frio de 75 começou a acabar com o sonho desse pessoal. Zé Vitor não partiu. Viu a chegada da soja a cada verão, do trigo no inverno. O patrão dele é o Wilson Baggio, 83 anos, 17 geadas. Muitas lições. A principal delas, saber a hora de mudar de rota. O empresário não pode ser atávico. Ele fica grudado nas coisas. Ela não deu. Precisa ter economia. Dá prejuízo, dá. Larga. Você pode ter o coração do tamanho que vier. A conta vem e acabou. O credor tem direito de receber e vai. Mas nem o trauma impediu que muitos persistissem. Hoje, o estado ainda cultiva cerca de 100 mil hectares de cafezais. Agora, mais amigos da pesquisa. Nos corredores do Instituto Agronômico do Paraná, o IAPA, doutora Everly se agita. Ela é uma das responsáveis pelo Alerta Geada, um serviço que avisa os agricultores quando o perigo se aproxima. Por mais devastador que tenha sido, o inverno de 75 dificilmente provocaria tantos estragos hoje. Nós monitoramos a partir de 72 horas e com 48 horas de antecedência da geada, nós avisamos se vai ou não gear. Esses boletins são diários, independente se vai gear ou não. Caso haja geada, no boletim é informado que vai ocorrer a geada, a intensidade e os locais. Avisados, os produtores tratam logo de proteger as mudas mais novas. Escondem as plantinhas sob a terra vermelha. E esse não é o único remédio. As sementes desenvolvidas pelos pesquisadores permitem uma recuperação mais rápida da planta em caso de perdas. Foi um aperfeiçoamento na implantação da cultura do café na nossa região. E o plantio adensado possibilitou o cultivo de mais café em menos área. Os pés se aproximaram na roça, diminuíram de tamanho. Mudou o jeitão de plantar. Ao invés de esperar 4 anos para produzir, em 2 anos já está produzindo 30, 50 sacos por hectare. Mas não é porque a planta se recupera mais rápido, tem mais planta num espaço menor de... Justo. E assim, o responsável por tantas transformações também se transformou. Um herói da resistência. Herói temperamental. O café levou de Zé Vitor os amigos, mas deixou o sorriso. Monopolizou os humores de Wilson Baggio. Em troca, ofereceu riqueza. Tirou a euforia de um edifício inteiro, mas manteve intacta a gentileza de Daniel e Milton. O café despachou para outras bandas o sonho de lavradores. Tirou as cores de um dia de julho, mas ainda é alvo de paixões, que resistem, não importa o tamanho das geadas. Eu parando como bolsista, eu vou levar umas mudas de café, que eu não tenho plantio, eu vou deixar ela crescer no meu jardim. Protegida da geada, né? Protegida da geada. Vou ficando, até enquanto eu aguentar. E se um dia o café voltar? Eu estou aqui para cuidar. Nós chegamos ao fim desta edição, mas na semana que vem a gente volta trazendo os encantos de uma região que atrai os amantes dos esportes. Isso aí, pessoal. Isso foi mais uma matéria sobre
a geada negra, a geada mais devastadora do nosso estado. E como vocês viram ali, né? O café foi um grande propulsor da nossa economia, né? Muitas obras eram construídas na época do café, como o IBC daqui da nossa cidade mesmo, foi construído no ano de 1954, 1955. E lembrando as grandes fazendas que a gente tinha, que eram grandes produtores de café daqui da nossa região, a Fazenda Bulli, no município de Arapongas, Fazenda Santa Maria, no município de Londrina, Fazenda Maragogipe, em Jaguapitã, Fazenda Valéria, em Apucarana, Fazenda Jaú, em Rolândia, e assim várias outras fazendas que produziam grandes quantidades de café e tinham muitas famílias, né? Davam emprego e o pão de cada dia a muitas famílias. Com a erradicação da cafeicultura, isso foi se acabando, né? As leis trabalhistas que vieram, que eles relataram ali, foi o Estatuto do Trabalhador Rural, que na época o trabalhador trabalhava no sistema de colonato. Aí nos próximos programas a gente vai falar sobre a cafeicultura aqui no nosso estado. Aí a gente vai explicar o que é o colonato, o que é o modelo de trabalho meeiro, porcenteiro. Aí a gente vai explicar certinho como que funciona. Aí quem quiser conferir vídeos no YouTube sobre os anos áureos do café daqui do Paraná, tem um vídeo muito bom que ele fala sobre o início da cafeicultura aqui no Paraná e sobre a erradicação da cafeicultura, que chama Filhos do Café. Foi produzido em Londrina no ano de 1980. Aí lá aparecem muitas famílias que estavam deixando as lavouras para viver nas grandes cidades, né? Muitos que não conseguiram sobreviver de trabalho formaram grandes favelas, né? Nas regiões de Londrina, Maringá e até de Arapongas, né? Aí, com o passar do tempo, os governantes foram construindo casas populares para abrigar esse povo, né? Esse povo criou vários projetos sociais também. E agora vamos chamar a nossa próxima matéria, que a gente está quase estourando aqui no tempo. Mas antes de chamar a próxima matéria, diretor, vamos colocar os anunciantes nossos, que é eles que pagam o nosso salário. Vamos colocar nossas propagandas lá. Está na hora de pintar a sua casa? O lugar certo é a Brás Tintas. Tintas imobiliárias e industriais. Ferramentas para profissionais. Textura, grafiato e massas das melhores marcas do mercado. Tudo para deixar a sua casa incrível está aqui. Brás Tintas. É revendedor Brasilux. Rua Perdizes, 136, Centro. Telefone 43 3056 0828. Gigios Restaurante Delivery. Aqui você conta com produtos diferenciados, muito saboroso e preparado na hora, com ingredientes frescos e selecionados. Avenida Arapongas, 1583, Centro. Telefone 43 99955 6525. Isso aí, pessoal. Vamos mandar um abraço lá pro Mauro Zafalon, pra Cleonice, pro Igor, pro Ricardo, pro Nivaldo lá da Brás Tintas, pro Júnior também, lá da Gigios Delivery, pro Márcio, para toda a equipe dessas empresas aí. A Vilce Tereza está desejando uma boa noite para nós. Boa noite, Vilce, obrigado por acompanhar o nosso programa. A Deonice Zambello também está nos acompanhando, desejar uma boa noite para ela. A gente já está estourando o nosso tempo aqui, mas vamos chamar acho que é a penúltima matéria e daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Vamos acompanhar a nossa matéria então. Começo dos anos 70, você já ia em algumas regiões, você já via, aqui perto de Londrina, você já via trigo e soja. Já tinha isso aí, e gente tirando café. E claro que a geada de 75 foi uma coisa sem precedentes. As anteriores não chegaram perto dessa catástrofe. Aí contribuiu realmente para consumar
a mudança, a erradicação do café, essa que é a verdade. Eu lembro da geada de 75. Foi dia 16 de junho de 1975. Até os barrancos por Urucu. Nos barrancos assim, tinha os barrancos das casas. De tão gelado que ficou até por Urucu. Mas não sobrou nada. Passarinho, morreu tudo. Eu tenho uma lembrança que eu peguei o carro, tinha um Fuc. Eu fui ao lado do Estado do Café, que tinha um produtor ali, que além de amigo, ele era cliente do escritório. Para ter o controle, o cara fala assim, você está brincando. O carro não subia no carreador de gelo que tinha de você patinar. Esse estado, ou a região cafeeira, virou um lençol branco. Um lençol branco. Nem pisavam assim, falavam, mas parece que tem sabão aqui, ainda está dessa altura de gelo. Pisando em riba. Os cafés, você não achava uma folha verde de manhã cedo, já está seco, queimado. Acabou com tudo, vixe, mas... Eu tinha casado em 1974, aí a geada foi em 75, né? E aí eu fiquei, eu e ela, casadinho de novo, com 2.000 pés de café. Tudo queimado. Queimado no tronco para sobreviver. Isso são cenas que eu acho que nenhum cafeicultor apaga da memória. A planta começa a apodrecer, porque a folha cai, fica toda mole, porque todas as células estouraram, e esse cheiro de podridão fica no ar. E eu levantei o telefone e liguei pro meu chefe, falei, ó, patrão, tá acontecendo um fato aqui, os pés de café tá ficando escuro. Em questão de minutos ele chegou de carro com outro, pegaram as folhas de café, elas quebravam na mão deles, montaram no carro e vieram correndo para Londrina para dar notícia para Santos e para quem de direito. Para quem interessa era a geada negra. De dia estava matando o pé de café. Quando eu cheguei em frente à faculdade, tinha uma poça congelada. Eu saí para ver a espessura do gelo. E tentei quebrar aqui e não quebrava, eu escorreguei, caí em cima e não quebrou o gelo. Aí quando eu levantei, eu olhei nas fendas, porque não tinha asfalto, nas fendas da estrada, que havia chovido, começa a secar, começa a abrir aquelas fendas no meio das estradas. Tinha aquelas gelo saindo do chão, que vai saindo a umidade e ela vai congelando. E eu disse, acabou. Eu me lembro direitinho o dia que tudo isso acabou, o meu avô se trancou no escritório e não quis mais sair. É o dia que as famílias foram embora. Com a geada de 75 tem um brutal êxodo rural, quando começam os 5 conjuntos. Aí Londrina deixa de ser aquela cidade enredada, onde todo mundo se conhecia, se cumprimentava na Avenida Paraná, nas poucas ruas que eram transitadas intensamente, socialmente, e passou uma cidade onde as pessoas se veem como estranhas. Isso aconteceu a partir de 1975 com o grande êxodo rural, que de um ano para o outro, dezenas de milhares de pessoas vieram para Londrina. As duas únicas cidades do norte do Paraná que cresceram na década de 70 até a década de 80 foram Maringá e Londrina. As duas únicas, todas as outras esvaziaram, porque as pessoas saíam dessas cidades e vinham para as duas grandes. Sertanópolis chegou a ter 35 mil habitantes, hoje tem 17 mil. Na época de 75, que todo mundo começou a ir embora, né, para a cidade, a gente ficava bem triste, porque os amigos iam embora, né? Se acredita que pelo menos 500 mil pessoas se transferiram do norte do Paraná para outras regiões. 500 mil. A gente gosta muito de passear pelas roças, né? De ver
todos os sítios como estão, diariamente, assim. Então você sai andando, você vê assim, aquele monte de casas abandonadas na beira do rio e você fica imaginando quanta gente vivia neste local. Muito, muito mesmo. Então você olha assim, dá uma tristeza assim de ver. Todos os sítios, não mora ninguém, não mora ninguém, não mora ninguém. O café não só proporcionou o enriquecimento dessa região, como proporcionou o primeiro colapso dela. Ele chacoalhou e obrigou a região a encontrar novas alternativas. Aí veio a diversificação agrícola, veio a industrialização, a agroindustrialização e os serviços. Aquele momento foi um momento de inflexão na economia cafeeira do Paraná e na economia da agricultura como um todo. Mas aquele momento, aquela situação, fortaleceu a nossa ideia de que realmente tínhamos que obter um modelo diferente, caso contrário, o café no Paraná seria uma página virada, o que seria algo assim, completamente inusitado, quer dizer, que não se poderia aceitar de um estado que já tinha tido 1.800.000 hectares de uma cultura mundial que é o café. É isso aí, pessoal. E esse foi o nosso programa sobre a geada negra de 75 isso, e sobre as lavouras cafeeiras, né, que foram afetadas nessa grande geada de 75. Lembrando que grandes produtores que existiam nas nossas regiões, com a diversificação da lavoura, migraram para outros ramos, né, como Jeremias Lunardelli, que era o maior produtor de café do Paraná, Fazenda Maragogipe, e alguns ainda permanecem na área, na cultura, né? Como a família Jocondo, aqui na região de Arapongas, família Massa, na região de Apucarana, ainda permanecem com as lavouras cafeeiras, né? Não tanto quanto era antes da geada, mas ainda permanece com as lavouras cafeeiras. Então vamos encerrar por hoje o nosso programa, agradecer a todos que nos acompanhou e dizer que na próxima terça-feira estaremos aqui novamente, se Deus nos permitir, e logo logo iremos colocar mais algumas matérias sobre as lavouras cafeeiras do nosso estado, como elas se iniciaram, como que funcionava uma fazenda produtora de café. Aí nos próximos programas a gente vai abordar esses temas aí. Agradecer a todos, então, pelo prestígio de vocês. Espero que tenham gostado. E os trabalhos técnicos ficaram a cargo do Edu, e como que é o seu nome mesmo, que eu sempre esqueço? E do David. E muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. Tenham todos uma ótima noite e que Deus abençoe a todos. Está na hora de pintar a sua casa. O lugar certo é a Brás Tintas. Tintas imobiliárias e industriais. Ferramentas para profissionais. Textura, grafiato e massas das melhores marcas do mercado. Tudo para deixar a sua casa incrível está aqui. Brás Tintas. É revendedor Brasilux. Rua Perdizes, 136, Centro. Telefone 43 3056 0828. Gigios Restaurante Delivery. Aqui você conta com produtos diferenciados, muito saboroso e preparado na hora, com ingredientes frescos e selecionados. Avenida Arapongas, 1583, Centro. Telefone 43 99955 6525.